Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 21 de março. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista político, Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Despenca a aprovação de Bolsonaro. Base política não gosta da proposta da Previdência dos militares. Embraer tem novo CEO. A comida da roça em São José dos Campos. Essa e muito mais notícias após o comercial. E divulgada ontem pesquisa de popularidade do governo Bolsonaro nos 3 primeiros meses. A pesquisa mostra uma queda de 15 pontos percentuais na avaliação, de ótimo a péssimo, do presidente. Das 2.002 pessoas entrevistadas, 34% julgam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom, 34% regular e 24% ruim ou péssimo. 8% não souberam ou não responderam. Em fevereiro, na pesquisa do Ibope, Jair Bolsonaro estava avaliado com 39% ótimo ou bom e apenas 19% consideravam o governo ruim ou péssimo. Sobre a maneira de governar do presidente, 51% aprovaram e 38% desaprovaram. 10% não souberam ou não responderam. Em relação à confiança ao presidente, 49% confia e 44% não confia. O nível de confiança da pesquisa é de 95% de probabilidade de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O colunista Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, foi ao ponto ao analisar os números do Ibope. O presidente Bolsonaro queria força popular para driblar os políticos, a velha política, mas pode ficar emparedado. Usou muito fôlego em matérias de costumes, falando para os seus, meteu-se em polêmicas desnecessárias no Twitter, mostrou-se nada preparado para os grandes temas econômicos, não tem habilidade alguma de articulação política e muita gente que o elegeu não tem gostado do que tem visto. Devemos lembrar que nem só bolsonaristas irredutíveis votaram em Bolsonaro. Daí essa queda na popularidade apontada pelo Ibope. 1 em cada 3 brasileiros de classe média, por exemplo, que consideravam o governo bom ou ótimo, aliás, ótimo ou bom, mudou de ideia. Em janeiro, Bolsonaro tinha apoio de 53% na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos. Agora são 35%. O índice de popularidade na faixa mais pobre da população passou de 41% para 29%. Para aprovar sua reforma da Previdência, Bolsonaro contava com a pressão popular sobre os parlamentares. Essa aposta fica cada vez mais complicada. Como diz Bogossian, com esses números, o governo perdeu tração no Congresso. Realmente, um fenômeno, digamos, inédito, né? Um presidente no primeiro mandato tendo uma rejeição, uma ampliação da sua avaliação negativa muito grande e muito rapidamente, né? Em 2 meses e 15 dias, a pesquisa ela foi do dia 16 de março ao dia 19, né? E foi publicada ontem no dia 20.
realmente foi um crescimento muito grande daqueles que não, da queda, né, de ótimo ou bom, daqueles que avaliavam o governo dessa forma. O que a gente acha que a gente tem que pensar é o contexto no qual o Bolsonaro foi eleito. Ele não foi eleito, como muito bem o José Guilherme ressaltou, só por bolsonaristas fanáticos. Ele foi eleito por pessoas que também não queriam a volta do PT ao governo. Então são pessoas que não vão sustentar o governo dele acima de qualquer coisa. Então isso já está tendo reflexo, já tem mostrado isso, que ele foi eleito principalmente por conta da rejeição ao PT. Isso é um fato muito importante, tanto que se a gente olhar as pesquisas eleitorais do segundo turno, qualquer um que tivesse ido contra o Bolsonaro teria ganho, com exceção, acho que era da Marina ou de algum outro candidato. Então, assim, agora isso já está se mostrando. E é uma coisa preocupante, porque ele está propondo reformas, está propondo algumas medidas, como, por exemplo, o pacote anticrime do Sérgio Moro, que vão depender de uma pressão popular para poder serem aprovados. E aí, como é que fica isso? E o pior, se dentro desse cenário a reforma da Previdência não for aprovada, o que acontece com o governo? Ele termina já agora em junho, com 6 meses? Então a gente tem que ficar atento, o governo tem que estar atento e a gente tem que prestar atenção do desenrolar dessa história toda, né? E o presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para o Chile, onde participa da cúpula presidencial da integração sul-americana. O destaque do encontro será o lançamento do ProSul, nova comunidade de países latino-americanos que deverá substituir a União das Nações Sul-Americanas. O ProSul será formado por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. O porta-voz da presidência, Rego Barros, disse que a nova comunidade de países é um marco para a cooperação e integração regional e terá como princípios a defesa da democracia e dos direitos humanos. E os militares passarão a contribuir mais para a Previdência Especial e trabalhar para terem direito a aposentadorias e pensões, de acordo com a proposta do governo entregue ontem ao Congresso. O Ministério da Economia e da Defesa garantem que a economia líquida com as mudanças nas carreiras para os militares corresponderá a 10,45 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O valor é resultante da economia de 97,3 bilhões com a reforma da Previdência dos militares, menos o custo de 86,85 bilhões decorrentes da reestruturação. A reforma na Previdência dos militares também deverá gerar economia de bilhões nos estados, porque, de acordo com a proposta, policiais militares e bombeiros estarão submetidos às mesmas regras de aposentadoria que as Forças Armadas. Então, o que não só a oposição, né, mas a base não gostou é de terem incluído na proposta da Previdência uma questão que era de cunho trabalhista, que é a reforma, né, a reforma da carreira militar. Então, o que acontece? Que conta maluca é essa, né? Vamos economizar 97 milhões, só que já vamos gastar de saída 86 bilhões. Então, a economia real é só de 10 milhões, não é isso? Então, essa questão, eles colocaram a reforma da Previdência aí para agradar os militares, colocar um privilégio a mais para eles, colocou ali uma reestruturação de carreira, ou seja, vocês vão pagar mais, mas eu também vou pagar vocês melhores. Então, assim, não se preocupa não, que a gente vai uma coisa cobrindo a outra. Isso é um absurdo, se a gente parar para pensar. Isso é um absurdo. Então, quer dizer, o trabalhador tem que sofrer as consequências da reforma da Previdência, o trabalhador comum, mas aí o militar, que não se aposenta, ele vai para a reserva. Nunca vi um velho gagá sendo chamado, um velho de 80 anos, para continuar trabalhando lá. Então, assim, isso é uma mentira. Até a Folha de São Paulo divulgou hoje um número que era 1% só de militares que foram para a reserva foram chamados novamente. E nem para isso para trabalhar. Em alguns cargos técnicos que dependiam, uma pessoa se aposentou e dependia daquele conhecimento. Então, eles estão querendo transformar a exceção na regra. E tem que ser o contrário. Então, assim, se aposentam sim, já que o governo é tão alinhado com os Estados Unidos, por que não olha o modelo militar dos Estados Unidos?
Lá o militar é uma carreira específica, uma carreira que o cara trabalha por um determinado período, soldado lá por um determinado período, depois ele sai normal, ele volta a ser um trabalhador comum, sem todos esses privilégios. E aí mais um ponto polêmico para a reforma da Previdência, que tem que ser aprovada aí, que é a principal bandeira do governo agora. Então, preocupante. Pois é, e o deputado Eduardo Cury deve ser relator da Previdência. Dos 5 deputados que passaram a disputar a relatoria da reforma da Previdência, o nome do deputado de São José dos Campos largou na frente por ser o preferido da equipe econômica. Até então, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP paraibano, era o favorito para o posto, por já ter sido ministro e líder de bancada. Mas houve resistência por parte do deputado Arthur Lira, atual líder do PP. Nomes de 2 deputados do DEM chegaram a entrar em cena, mas logo foram descartados, pois o partido já comanda a Câmara e o Senado. Chegou-se a pensar até na possibilidade de Joyce Hasselmann, a líder do governo no Congresso, ocupar o posto, mas ela tem atuado na articulação política do governo e, com isso, teria de dividir as funções. Sendo assim, o nome de Cury aparece forte na disputa por ser atuante nas comissões econômicas e por ser próximo ao secretário da Previdência, Rogério Marinho. E deputados e senadores de oposição lançaram ontem a Frente Parlamentar Mista, considerada contrária à Previdência. De acordo com coordenadores da bancada, a frente deverá apresentar uma proposta de alteração das regras para a aposentadoria que possa ser discutida como uma alternativa ao que o governo propôs. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o texto enviado pelo governo desmonta o projeto social construído ao longo dos últimos anos no Brasil. O lançamento da Frente Parlamentar está sendo realizado na Câmara dos Deputados desde o período da manhã de ontem e contou com mais de 171 assinaturas de deputados e de 27 senadores. A composição dela, no entanto, ainda não está totalmente definida. Segundo o líder do PDT na Câmara, André Figueiredo, a ideia do grupo é contribuir com a discussão e não apenas criticar a proposta governista. Ele também disse que integrantes dessa frente viajarão por estados nas próximas semanas para discutir a reforma da Previdência com lideranças locais. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez críticas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Maia deu as declarações ao ser questionado sobre a postura de Sérgio Moro em relação ao andamento do pacote anticrime enviado à Câmara em fevereiro. Abre aspas para Maia. Eu acho que ele conhece pouco a política. Eu sou o presidente da Câmara. Ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas. Ele não é presidente da República. Fecha aspas. Maia também afirmou que o pacote de Sérgio Moro é uma cópia da proposta encaminhada à Câmara no ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Maia acrescentou que a Câmara vai analisar o pacote de Moro, mas que só vai acontecer no momento adequado, depois que os deputados votarem a reforma da Previdência. Sobre as declarações do presidente da Câmara, Moro afirmou que apresentou, em nome do governo, um projeto de lei inovador e amplo contra o crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais, afirmou Moro. Ô Glauco, a gente com um barraco aí... Esquentou o tempo, né? Esquentou o tempo lá. O outono chegou, mas o clima esquentou lá. Esquentou em Brasília. E a gente tem visto que
Pô, eu repito sempre aqui, a gente tem 2 meses e 21 dias de governo e já tá os caras discutindo esse tipo de coisa, batendo nessa tecla, né? Então, assim, um batendo cabeça com o outro, aí o Maia dá uma declaração dessa de que ele tá confundindo as bolas. Se a gente pega e para olhar, por exemplo, esse pacote anticrime, na verdade é um pacote de endurecimento de pena. Tem uma com um pontinho ou outro ali que eu acho positivo, por exemplo, você regulamentar videoconferência para julgamento de audiências com presos. Legal, ótimo, isso aí muito bom, demorou para acontecer. Mas o que de crime, que de fato de crime, o que vai a fundo nas causas? Porque ele está atacando muito as consequências, né? Mas as causas mesmo do problema ele não está atacando nesse pacote. E aí agora ainda por cima começa a ter essa discussão com o presidente da Câmara. Então, assim, 2 meses e 20 dias de governo e tá nesse nível aí. É preocupante, porque falta mais 3 anos e 10 meses, entende? E você tem que imaginar que são dois projetos grandes, né? Sim. Discutindo no mesmo momento. Eles tinham que definir algumas prioridades do governo e não colocar tudo lá no mesmo, para discutir tudo ao mesmo tempo agora. Cada um tem a sua polêmica, né? É que parece que ele quis agradar um pouco, né, os eleitores dele, então falou assim, coloca a reforma da Previdência, que pode desagradar, mas aí coloca o pacote anticrime que o pessoal bate palma. E parece que não é bem isso, né? A estratégia está confusa. E aí a Joyce Hasselman, lá para ser articuladora política do governo, convenhamos, acho que eles erraram nesse ponto, mas vamos ver. Enquanto isso, a Nova Zelândia proíbe armas semiautomáticas e fuzis de assalto, proíbe a venda, obviamente, de fuzis de assalto após o massacre que aconteceu no país. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou a proibição hoje. Ela já havia adiantado que representaria uma legislação mais dura após o atentado acontecido na semana passada contra 2 mesquitas em Christchurch, em que 50 pessoas morreram. De acordo com a primeira-ministra, a lei deve entrar em vigor em 11 de abril e o governo também espera instituir um esquema de devolução das armas do tipo já compradas. Segundo declaração da primeira-ministra, o comércio de alguns tipos de fuzis continua sendo permitido, tendo em vista o uso por fazendeiros caçadores do interior do país. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula e seu filho, Luiz Cláudio, por supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação, que tem como base a delação da Odebrecht, apura pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade de Luiz Cláudio. Segundo a Polícia Federal, a empresa teria recebido 10 milhões de reais em alguns anos. Executivos ligados à Odebrecht afirmam que Lula teria mantido contato com a empreiteira para beneficiá-la no governo da presidente cassada Dilma Rousseff. E, como contrapartida, a empresa ficaria responsável por financiar projetos pessoais de seu filho, Luiz Cláudio. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou em nota que o relatório da Polícia Federal é um mero documento opinativo com enorme fragilidade jurídica e que a garantia constitucional da presunção de inocência em favor do ex-presidente Lula e de seu filho Luiz Cláudio deve ser mantida. Toda semana aparece aí alguma denúncia, alguma investigação, algum fato novo, né? Então tem que a Polícia Federal, o papel dela é investigar mesmo. Agora, que apresente um relatório bem estruturado, né? Para poder ser encaminhado para a Justiça. Então tem que aguardar aí e ver quais serão os próximos capítulos aí dessa investigação. Capítulos, exatamente. E o chanceler descarta emprego das Forças Armadas na Venezuela. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ontem que o governo do Brasil não trabalha com a possibilidade de emprego das Forças Armadas na Venezuela. O Brasil tem capacidade de atuação, sobretudo diplomática e política, e nós vamos tentar usar ao máximo esses instrumentos, disse o chanceler. Ontem, antes
de retornar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse em Washington ser favorável às negociações diplomáticas na tentativa de encerrar o impasse na Venezuela. Um grupo de aproximadamente 50 nações, incluindo o Brasil, apoia Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino. No encontro com Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que todas as alternativas estão sobre a mesa no que se refere à Venezuela. Aí é um problema, né? Porque os militares não querem de maneira nenhuma que essa intervenção militar aconteça. Já o presidente Bolsonaro não se sabe direito, porque lá nos Estados Unidos ele não deixou bem claro, né? Ele ficou do lado de Trump, que a gente sabe é um belicista, né? Sim, muito bem ressaltado, porque realmente os militares não querem, e com essas declarações do presidente eles ficaram alarmados em relação a isso. Então, quer dizer, também estão contra essa opinião do governo, e o Bolsonaro simplesmente falou isso e afirmou isso para agradar o Trump. Então é uma situação também de subserviência em relação a um interesse que não é um interesse brasileiro, né? Pois é, mais notícias logo após o comercial. E ontem o dólar comercial fechou em baixa de 0,61%, sendo cotado a R$ 3,76. Este é o menor valor de fechamento da moeda americana nas últimas 3 semanas, quando alcançou R$ 3,75 no dia 28 de fevereiro. Já a Ibovespa fechou em queda de 1,55%, com 98.041 pontos, 37. Foi a segunda desvalorização seguida do índice. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manteve ontem a taxa básica de juros da economia brasileira estável em 6,5% ao ano. Esta é a 8ª vez seguida que a taxa Selic segue nesse patamar, com o menor índice da série histórica, que teve início em 1986. E o governo do estado de São Paulo sancionou o novo piso salarial regional no estado, que, a partir de 1º de abril, passa a ser de R$ 1.163,55. O valor supera o do salário mínimo nacional em 15%. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, o índice de reajuste teve como base a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor. E a Boeing anunciou ontem que o novo presidente e CEO da Embraer, John Slattery, será também o presidente e CEO da Joint Venture da aviação comercial e serviços relacionados da Boeing e Embraer. Slattery está na Embraer desde 2011 e trabalhou por 15 anos antes da companhia brasileira em cargos executivos no mercado de aviação comercial. Segundo a Boeing, a indicação ainda está sujeita à nomeação formal pelo Conselho de Administração da Joint Venture, o que deve ocorrer após a conclusão da transação prevista para o final de 2019. Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, tornou-se réu na justiça por improbidade administrativa. É a manchete do jornal O Vale de hoje. O processo investiga a contratação pela Prefeitura de Praia Grande de sua empresa de informática e de outra empresa em que atuava como consultor. O município do Litoral, também governado pelo PSDB, tem 3 licitações com indícios de fraude entre 2014 e 2016, quando as empresas ligadas a Felício venceram a licitação. O prefeito Felício nega todas as irregularidades. A matéria completa sobre o caso você pode ler no jornal O Vale. E após um grupo de professores de Guaratinguetá relatarem discriminação em um shopping de São Paulo, o prefeito Marcos Soliva, do PSB, afirmou que o jurídico do município deve preparar uma carta de repúdio ao ocorrido. Confira o vídeo do prefeito. Olá, pessoal.
eu venho aqui manifestar o meu repúdio e o repúdio da Prefeitura de Guaratinguetá com relação ao acontecido lá no shopping em São Paulo, Shopping JK, com a nossa diretora, a Joseli, lá da Escola Calói, lá do nosso bairro Pedrinha, que foi levar os alunos da Escola Calói, bem como de outra escola de Guaratinguetá também, onde nós tivemos, são 120 alunos que foram de Guaratinguetá visitar a exposição 90 anos de Mickey. E chegou lá, a Joseli foi barrada juntamente com os alunos e uma nítida discriminação. Isso é um absurdo nos tempos de hoje acontecer discriminação em um local público. O shopping é um local público, não poderia jamais barrar a entrada de crianças por discriminação racial ou social ou qualquer outro tipo de discriminação. É um absurdo, estamos manifestando o nosso repúdio. Já pedi para o jurídico preparar uma carta de repúdio também a essa ação, que segundo o shopping foi uma ação individual de uma pessoa, funcionário despreparado, mas não interessa, quem contrata mal responde pelo contratado. Realmente, uma vergonha isso daí que acontece, né? Exatamente. Então, quer dizer, as crianças, por serem de escolas públicas, né? Por terem ali crianças de diversas classes sociais, então não podem frequentar aquele espaço. Os shoppings de São Paulo, né, esse em específico, tem outros também, são locais que o pessoal fala é um espaço privado que é aberto ao público. Não é aberto ao público. Tem shopping em São Paulo que não tem acesso para pedestre, justamente para evitar que pessoas pobres, pessoas que estejam a pé, nem necessariamente pessoas só pobres, o cara que esteja a pé não vá com o seu carro ao shopping. Então, assim, é um absurdo uma situação dessa. Por isso que eu sou contra shopping, não gosto de shopping, acho um saco passear em shopping, é a minha opinião, não gosto. E assim, acontece esse tipo de questão em shopping de São Paulo. E não é a primeira vez. Há relatos, diversos relatos, diga-se de passagem, de crianças, que muitas vezes crianças negras que estão no shopping acompanhando seus pais e os seguranças vão lá e retiram essas crianças, né, desses espaços. Então, acho que deixa muito claro qual que é o objetivo desses centros de compra, centros elitizados para uma determinada classe social, né, que exclui os outros. E o efeito disso, o efeito do shopping, não só sobre as pessoas que estão frequentando, mas sobre as comunidades que estão ao redor e sobre a sociedade, isso daí simplesmente é reproduzido e amplificado, né, porque cria-se ali um espaço, sim, de segregação e exclusão social. É um absurdo, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, não vai mais aceitar inscrição em seus quadros de bacharéis que tenham agredido mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência física e mental. Sem a inscrição no órgão, os recém-formados não podem exercer a advocacia nem se apresentar como advogados. Conforme a matéria da revista Exame, os conselheiros concordaram com a tese de que quem incorre em qualquer um destes casos não tem idoneidade moral para exercer a profissão. Boa medida. Ótimo, ótimo, excelente. Tem que aplaudir de pé essa iniciativa da OAB. Eu acho que é por aí mesmo que tem que seguir. Porque senão você pega uma série de casos, como por exemplo daquela empresária que foi espancada no Rio de Janeiro por um rapaz que é um advogado lá, e que já tinha um histórico de agressão contra o irmão que era deficiente. Então, assim, muito bom e tem que ser nesse caminho mesmo. E muito bem ressaltado, eles não têm envergadura moral para portar ali a sua identificação como sendo da OAB. E muito menos representar qualquer cidadão dentro dos seus direitos, né? Não Muito tem. bom isso daí. Muito parabéns à OAB, mesmo. E Bolsa Família bate recorde na região metropolitana do Vale do Paraíba. O programa atendeu 88.719 famílias do Vale do Paraíba em março deste ano e chegou ao segundo maior número de beneficiários desde janeiro de 2016, de acordo com o Ministério da Cidadania. Os dados divulgados ontem apontam que o número de famílias beneficiadas no Vale teve uma alta de 3,92% de janeiro a março de 2019. Os beneficiários na região dividirão 15,6 milhões de reais do programa, um valor médio de R$ 176,21 para cada família. Guaratinguetá
é a cidade do Vale que mais ganhou beneficiários no programa. Em seguida estão Roseira e Caçapava. E aí, o que essa informação quer dizer pra gente? Eu acho que a gente tem que avaliar, ok, aumentou o número de beneficiários do Bolsa Família, por quê? Entendeu? Tá bom, a gente vê isso daí agora. O que acontece para aumentar o número de beneficiários? As pessoas estão voltando para a miséria e por conta disso estão pedindo o acesso a essa bolsa, né, esse valor do governo. E aí? Eu acho que é realmente uma questão que a gente tem que ficar atento, porque a gente não sabe o que está causando essa ampliação no número de beneficiários. Pode ser uma ampliação da pobreza, como pode ser uma nova avaliação do governo, né, em relação a isso. Só que o Bolsa Família é justamente um programa de transferência de renda complementar para famílias pobres, né? Então, quando eu vejo essas notícias, né, de que esses programas estão se ampliando, não é necessariamente ruim. Pô, legal a ampliação do programa. Agora, os porquês abaixo disso Tem que ser verificado, né? Tem que ser verificados com bastante cuidado. Não tem dúvida. E olha só, essa próxima notícia é muito importante e é para todo mundo ter muita atenção. Ao menos 29 pessoas já morreram após contrair dengue este ano no estado de São Paulo, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. O número é quase 10 vezes maior que as 3 mortes registradas no mesmo período de 2018, em todo o ano passado. A dengue matou 10 pessoas. Conforme divulgou a pasta ontem, outras 16 mortes estão sendo investigadas, havendo possibilidade de que a maioria se confirme. O número de casos confirmados da doença nos 2 primeiros meses deste ano também é mais que o dobro do total de 2018. Foram 36.791 casos em janeiro e fevereiro, contra 15.050 de todo o ano passado. No primeiro bimestre de 2018, houve apenas 1.947 casos. O interior já vive uma nova epidemia de dengue. As cidades com mais casos confirmados são Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Andradina, Barretos, Fernandópolis e São Joaquim da Barra. Um problema seríssimo que abate o Brasil, e isso daí, ao invés de diminuir, parece que ciclicamente todos os anos aumenta. Motivos e causas para isso daí, além da participação do próprio cidadão que não cumpre, na maioria das vezes, com o básico para evitar isso aí, né? É isso aí, Glauco. É essa a resposta mesmo. Infelizmente, todo ano. Todo ano? Vem, a gente pode marcar aqui. Ano que vem, na mesma data, você vai estar dando essa notícia aqui. É a mesma coisa. As pessoas descuidam, não tomam cuidado em relação a isso. E o pior, chega nessa época de chuvas, joga lixo, espalha um lixo na rua, espalha lixo em terreno baldio, espalha lixo em bairro. Daí não tem fórmula mágica, entendeu? Se as pessoas não tomarem cuidado, se as pessoas não cuidarem, né, não ficarem atentas a essa questão, não tem solução. Tudo depende da participação popular. A gente só apontar o dedo para o poder público e falar o poder público não está funcionando, não é o suficiente. Infelizmente, isso não é o suficiente. Porque na questão da dengue, não basta a prefeitura fazer nebulização, a prefeitura fazer campanha. Se a pessoa deixa lá uma vasilha com água no seu quintal e tem um foco de mosquito da dengue ali, isso aí pode se espalhar para toda a sua vizinhança. E aí, assim, a prefeitura não tem como fiscalizar tigela, canequinha de água no quintal de todo mundo. É impossível. Então, a participação popular é muito importante nesse caso. Infelizmente, a gente sabe, ano que vem, vamos ter de novo que dar essa notícia. Porque o governo do estado tem feito as campanhas. Né? Sim. Bastante, bastante. E, infelizmente, parece que existem algumas pessoas que imaginam ainda que tudo só acontece no vizinho. É responsabilidade de todos nós. Nós temos essa obrigação porque trata-se de uma guerra, e uma guerra que pode, infelizmente, matar muita gente estritamente por descuido da grande maioria. É muito triste. Espero de coração não precisar ler essa matéria aqui. Tomara. Com os aumentos do ano que vem. Esperamos. Nem fale. A gente vai para um rápido comercial e voltamos com o tempo, que hoje está cinza. Nos altos da Cassiano Ricardo paira a neblina. Vamos saber
o que rola com o tempo, com ele que sabe tudo sobre isso. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E a quinta-feira vai ser um dia de tempo bem instável aqui na nossa região. Áreas de instabilidade, né, estão atuando por aqui e por conta disso nós teremos um dia de céu predominantemente nublado e com chances de chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio se comparadas com a quarta-feira. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus apenas. Na capital paulista ficaremos com 24, 26 no litoral norte e 18 na Serra da Mantiqueira. Mas já a partir de sexta-feira, a tendência é do sol já ir aparecendo com um pouco mais de frequência e as temperaturas vão se elevando gradativamente. Também a partir de sexta-feira, caso ocorra chuva, ela deve vir naquele formato tradicional de pancadas de chuva no final do dia. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. E olha só, um dos grandes sucessos da década de 90 chega a São José dos Campos com uma exposição que vai mexer com as memórias e emoções de muita gente. A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum vai homenagear os 25 anos do seriado entre os dias 9 de abril e até 4 de agosto no Shopping Vale Sul. Estará por aqui em sua versão completa. Serão cerca de 600 metros quadrados de exposição que trará os figurinos originais dos personagens e recriará os famosos cenários do seriado, como a entrada do castelo, o quarto do Nino e o hall com árvore da Cobra Celeste. Os visitantes vão poder garantir uma foto com o porteiro, o Gato Pintado, Mal e Godofredo e outros personagens que marcaram época neste seriado. Os ingressos são limitados e já estão à venda exclusivamente no site www.exposicalcasteloratimbum.com.br. O Exposical é a exposição sem os assentinhos. Após a estreia da exposição, uma bilheteria física funcionará no shopping, seguindo o horário de visitação. Os ingressos custam R$ 20 a inteira de terça a sexta-feira e R$ 24 inteira aos finais de semana e feriado. Às segundas, a exposição estará fechada. Realmente esse programa marcou muita época na televisão brasileira, né? Quando eu era criança, eu lembro quando esse programa estreou. Eu lembro do programa de estreia, eu lembro que eu tava fazendo, que a minha mãe falou, liga a televisão pra ver, vai estrear, porque era o Rá-Tim-Bum e depois lançou o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E aí, liga lá, a gente assistiu e tal. Eu falei, pô, lembro quando estreou. Então, assim, é um negócio que quem viveu, quem foi criança nos anos 90... tem uma recordação muito grande disso tempo. As pessoas assistiam a TV Cultura, né, principalmente esses programas que tinham na Cultura. Era muito legal. Então eu fico feliz aí de ter essa exposição. Vou ver se eu consigo dar uma passadinha lá para ver aí. Vai chorar, você vai chorar lá, hein, Leandro? Vamos ver. Mas é muito legal e eu quero fazer uma ressalva aqui também da seriedade com que foi feito esse programa, daí a perenidade que ele teve no ar. Então, Um programa premiado. um programa muito premiado, com grandes profissionais que trouxeram para toda uma geração uma expectativa muito forte em termos de cultura, em termos de ensinamento, de valores e tudo mais, né? Com certeza. Um programa, uma coisa que realmente deve ser comemorada e sentimos falta de programas como esse. Os profissionais para fazer indiscutivelmente existem. E acontece no Parque Roberto Burle Marx, o famoso Parque da Cidade, em São José dos Campos, o Festival Gastronômico Rural com pratos light, como porco no rolete, costela gaúcha, feijão tropeiro e por aí vai. O evento será de 22 a 24 de março, das 11 às 21 horas, isso na sexta e no sábado, e das 11 às 20 horas no domingo,
com muitas atrações. E a entrada é gratuita. Como eu falei aqui, só coisa muito light mesmo. A gente estava vendo umas coisas aí. Já que você vai passar lá no Rá-Tim-Bum, depois vai almoçar lá no Parque da Cidade. É que eu sou vegetariano, então é um pouco mais complicado. Mas eu tenho certeza que lá deve ter algumas saladas, algumas coisas. Muitas frutas também. Tomara. Regionais vão ter lá também. Eu adoro isso. Então é uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Sempre aparece um bacon de soja. É, um bacon de soja, como nós falamos outro dia. Precisava ser bacon o nome, mas... Mas é isso aí, uma ótima opção para você. E olha só que matéria bem bacana que foi veiculada aí pela sessão 3x4, uma sessão muito legal do jornal O Vale. Após fugir da guerra na Síria, Said Al-Sukari começou a ganhar a vida aqui vendendo kebabs nas ruas de São José dos Campos. E hoje tem seu próprio restaurante. A renda adquirida no estabelecimento dá a chance para o sírio ajudar sua família, que ainda está no país, sofrendo com as consequências da guerra. Confira o vídeo. Na verdade, eu sinto muito triste, porque eu consegui uma coisa, mas o resto do meu país ainda está no fogo, está no meio do fogo, entendeu? Eu fico feliz quando eu cresço muito mais, eu consigo ajudar pelo menos uma família de lá, porque até agora estou conseguindo, graças a Deus, manter a minha família, manter as minhas obrigações, mas até agora não estou conseguindo ajudar, entendeu? Eu quero ajudar mesmo. Então eu fico muito feliz se eu cheguei para um limite, conseguir manter algumas famílias que estão em guerra, sabe? Não exatamente lá no meu país, não. Essas pessoas que estão passando fome em Venezuela, outros países, entendeu? Eu fico muito triste vendo isso, porque eu passei por isso. Na verdade, eu saí do meu país por causa da guerra. É causa que eu fui chamado também para servir no exército. Contra o povo, entendeu? Eu não queria isso. Eu como fala, não tinha outra solução. Eu preciso fugir do país. Aí eu saí com minha família para Líbano, um país próximo. Aí como eu cheguei para cá? Na verdade, a gente pesquisava nas embaixadas da Europa. Não deu certo porque é muita burocracia. Descobrimos um dia que a embaixada brasileira está aberta para os sírios que saíram da guerra, que eles são bem-vindos aqui no Brasil. Foram até a embaixada, pediram o visto, pagaram o valor do visto. Um mês depois, conseguimos o visto. Todo mundo, toda a família, 6 pessoas. Na hora de sair o visto, ele tem 3 meses de validade. Nesses 3 meses, a gente conseguimos uma passagem só, entendeu? Para uma pessoa. Aí eu fui escolhido. Como eu sou mais velho dos filhos, meu pai não queria deixar a família inteira para ele começar assim, construir, né? No outro lugar, depois que chama, fica ruim. Então ele me mandou como eu sou o filho mais velho dele. O que eu sei fazer, o que eu trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhei como montador de móveis, trabalhei como ajudante do cozinheiro, chefe de cozinha. Aí eu cheguei para cá, em São José, depois que eu casei com minha esposa, fiquei quase 5 meses desempregado, tentando todas as formas conseguir um emprego, não consegui. Resolvi comprar um carrinho de lanche, que eu gosto muito de cozinhar na minha cozinha, em casa, mas cozinheiro mesmo eu não sou, entendeu? Aí eu resolvi colocar o carrinho na frente da minha casa e deu certo. Estou tentando levar esse lugar para ser a primeira churrascaria árabe aqui no Vale. Que aqui no Vale tem bastante comida árabe, mas não tem churrascaria árabe. Entendeu? Então eu estou tentando fazer isso. Olha, que coisa bacana, e várias coisas nos chamam a atenção aí. Em primeiro lugar, o compromisso dele de sair de uma situação terrível, que é aquele conflito lá na Síria, assumir a responsabilidade dada pelo pai dele de, como filho mais velho, ir para outro país, ele chegar aqui, procurar esse emprego e até hoje ajudar não só a família dele, como o que ele mostrou aqui, ajudar várias outras famílias que passam por esse flagelo que são as guerras que acontecem no nosso país. Que coisa bacana, né? Esse exemplo. Não, muito legal, nossa. E esse quadro do Jornal Vale, ótimo, excelente, podia continuar eternamente aí, porque eu acho muito legal essas matérias que eles têm feito. Essa matéria em específico que foi ser refugiado,
refugiado sírio, né, que o Bolsonaro tanto despreza, que diz que não tem boas intenções quando vem para os outros países, veio, empreendeu e está dando certo. Então, assim, está gerando renda, está gerando emprego, está gerando impostos para o nosso país. Então, muito legal mesmo a iniciativa dele, muito legal a iniciativa do Vale também. Então, damos de parabéns aí. A gente torce para que dê certo o restaurante dele, que ele abra outras redes aí, né, espalhe uma rede de restaurantes aqui pela cidade, pela região. E muito legal. Tomara que o Vale continue fazendo essa matéria. Eu sei que tem kebab, você não vai comer o kebab, mas lá tem também charutinhos vegetarianos. Que bom. Vegetariano. E podemos até ir junto, porque eu adorei aquele churrasco que faz anos que eu não como, então como esse você come eu vi uma o seu coisa charutinho. no vídeo ali, passou uma coisa que já me chamou a atenção. Na vitrine ali tinha uns doces, aqueles doces sírios. Aquilo ali, acho que já vou passar lá para pegar uns já na O seu lado almoço. formiga já ficou Já todo ficou aguçado, já ficou atiçado. aguçado. É isso aí, mas muito legal. E realmente parabéns ao jornal O Vale, a todo mundo que produz esse 3x4, extremamente simpático e extremamente legal a gente ver todas essas nuances que acontecem na nossa cidade. Bem legal e no Vale todo, obviamente. Esportes. Olha como é que a gente começa hoje. É vencer ou sofrer. Pois é, hoje o São José Vôlei visita às 20 horas o Anápolis de Goiás, pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina B. Os joseenses perderam a primeira partida em casa no último sábado pelo placar de 3-1. Se quiser continuar brigando pelo acesso à elite do vôlei nacional, o time de São José dos Campos terá que, ao menos, chegar às finais do torneio. Vamos torcer. E os resultados da quarta-feira? Mais 3 pontos garantidos. Perdão. As meninas do São José superaram a Ponte Preta pelo placar de 2-0 no Martins Pereira. Com a vitória, o time da região começa bem o torneio nacional, com 2 vitórias em 2 jogos disputados. O próximo compromisso das joseenses será na próxima quarta-feira, quando recebem o Flamengo às 15 horas no Martins Pereira. Já no futebol masculino, o Burro da Central acabou saindo com um empate por 1-1 contra a Portuguesa Santista no Joaquinzão. Com o resultado, a equipe de Paulinho McLaren chega aos 15 pontos, ocupando assim a 8ª posição na classificação geral do torneio estadual. O Burro da Central volta a campo no próximo sábado, dia 23, quando viaja até Diadema para enfrentar o já classificado Água Santa. Eu estou na expectativa hoje, meu caro Zé. Então, tem Você sabe aquela coisa do Onde Está o Wally? Onde está o Wally? Aquele bonequinho que fica perdido numa ilustração. Sim, famosíssimo, Wally, né? Pois é. O Pedrinho vai pôr aí um carpinteiro nos Estados Unidos, Jason Haney, da cidade chamada South Bend, Indiana. O que ele fez? Ele construiu um Wally de 2 metros de altura, porque ele trabalhava num hospital. Então ele construiu esse Wally porque ele sabia que tinha crianças do outro lado que viam as coisas que estavam acontecendo do lado de lá da reforma. Então, o que ele fez? Ele fez uma brincadeira com essas crianças. Cada dia ele punha o Wally numa posição da obra. Então, um dia era no guindaste, outro dia era no andar X. E com isso ele criou uma brincadeira para as crianças hospitalizadas naquele hospital. Tem gente boa, né, no mundo, né? Que coisa fantástica, gente boa e gente que tem uma criatividade que faz toda a diferença. E pra gente aqui, claro, o que faz muita diferença, claro, é sempre a sua audiência. Eu quero mandar um abraço aqui e agradecer muito o Ricardo dos nossos aqui internautas, telespectadores e ouvintes, tudo junto ao mesmo tempo. Ricardo dos Santos, a Adrian Souza, o Silas Soares, a Silene Alves e a todos vocês que nos assistem aqui, que nos prestigiam com a sua audiência. Lembrando que o nosso conteúdo de verdade é feito para você e agora também com você. Tá? Nós estamos encerrando aqui. Obrigado, Zé. Excelente essa matéria de Onde Está o Wally. Agradeço ao Leandro pela participação sempre para lá de produtiva no nosso programa. Eu agradeço. E amanhã, de volta aqui com mais um Abre Aspas. Até mais. SP Rio Mais. Conteúdo
de verdade. Bom mesmo é viver em São José. Agora, melhor ainda é conhecer a sua rica história. A Prefeitura inicia o programa City Tour São José. A iniciativa é aberta a moradores e visitantes.